Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Mais um dia, mais uma oportunidade de ouvir e aprender a palavra do Senhor. Eu oro para que Deus fale grandemente ao teu coração no dia de hoje, que a palavra entra como uma flecha, acertando o alvo, que é o teu coração, a tua vida. Que a palavra venha cair como uma semente em terra fértil, produzindo a 30, 60, 100 por um. Em nome de Jesus, que venha dar frutos saudáveis para você e para a sua família. Se você concorda, diga que assim seja. Eu concordo com você, que assim seja. Eu tenho uma pergunta. É uma pergunta poderosa, uma pergunta forte para você no dia de hoje. Quem é você? Eu quero ler João capítulo 1, versículo 21, que diz assim: perguntaram-lhe, e então, quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Quem está perguntando são os sacerdotes e os levitas, enviados de Jerusalém pelos fariseus, para saber de João. João, o que batizava, quem era ele? Qual era a identidade? Porque João estava crescendo. João estava se tornando conhecido e as pessoas começaram a querer saber quem era ele. Isso começou a chamar a atenção. Ele estava atraindo multidões, pessoas querendo ser batizadas, levada ao arrependimento. João começa a fazer o que ele foi enviado a fazer, preparar o caminho. E João sabia que ele não era o caminho. Ele sabia quem era ele. Ele sabia. O diabo, ele vai querer trabalhar na nossa identidade, caso a gente não saiba quem somos nós. Se você tem dúvida de quem é você precisa se encontrar em Cristo. Você precisa saber quem é você. Algo eu já posso te garantir, você é filho, você é filha de Deus. Você aceitou a Cristo como teu Salvador? Ele é o caminho da sua vida? Ei, você é filho, você é filha de Deus, essa é a sua identidade. E o inimigo muitas das vezes quer nos trazer confusão quanto a isso. Porque se você não souber quem é você, ele vai querer inserir, mudar quem é você de fato. Você já percebeu pessoas hoje, quantas vezes a gente lê na mídia, pessoas que se vestem como animais, pessoas que têm regressões, que querem ser como bebês, pessoas que se vestem de personagem e se tornam um personagem a vida toda. Aquilo é uma confusão na identidade, no qual elas se perderam. E no se perder, o inimigo se apropriou da mente delas, dizendo, ei, você vai ser aquilo que eu quero que você seja. Você vai ser como um cachorro. Vai andar como um cachorro, latir como um cachorro, comer como um cachorro. É isso que o inimigo está fazendo na vida das pessoas. É isso que o inimigo vai tentar fazer na sua vida, na sua família, nos seus filhos. E é onde você precisa saber quem é você. E você, como um pai, como uma mãe, precisa ensinar os seus filhos a identidade deles. Você precisa mostrar quem são eles, porque eles vieram ao mundo. Porque o inimigo, ele veste pesado para distorcer de quem somos e quem somos. Muitos não veem Deus como um pai, mas vê Deus como alguém que pune as pessoas, como aquela pessoa rigorosa que está pronto para punir caso você erre. Vê Deus como ditador. Foram criados na mente dessas pessoas distorção de quem era Deus. Elas não conseguem nem chamar Deus de Pai. E isso o inimigo quer trabalhar na nossa mente, é onde a gente não pode aceitar. E João, ele me ensina
E João te ensina, ei, saiba quem é você, saiba qual é o teu propósito de vida. E aqui continua, no versículo 22, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levamos àqueles os que nos enviaram. E agora vem uma segunda pergunta para você no dia de hoje. A mesma que eles fizeram para João. Que diz você acerca de si próprio? Essa é uma pergunta simples, mas forte e poderosa. Eu te pergunto, o que você tem falado acerca de si próprio? Muitas pessoas falam de si próprio denegrindo a sua imagem. Ah, eu sou impaciente. Ah, eu sou o tipo da pessoa que não aceita o desaforo. Ah, eu só sei fazer escolhas erradas. Ela mostra que a identidade dela é dessa forma. E você não é. Você teve um dia de impaciência, um momento, mas essa não é você. Você teve um dia, um momento de ignorância, mas você não é essa pessoa. Você não pode dizer coisas que vai deturpar a sua imagem. Porque as pessoas vão olhar para você conforme você se descreve. Eles perguntaram, que diz você acerca de si próprio? Ei, João, fala você a respeito de si. E João disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. João usa a palavra de Deus que está em Isaías 40 para dizer quem ele era. Ele sabia quem ele era. Havia uma palavra profética na vida dele. Há uma palavra para a sua vida, há uma promessa. Começa a dizer, eu sou essa pessoa que o Senhor disse que eu serei. Começa a profetizar na sua vida, começa a profetizar na vida dos seus filhos, porque isso aqui tem um grande ensinamento que diz você acerca de si próprio. Não deixe as pessoas te rotularem e não deixe você se rotular, porque às vezes é você mesmo que destrói a sua imagem, é você mesmo que destrói a sua identidade, é você mesmo que não se reconhece como filho, não se reconhece quem é diante de Deus, diante de Cristo. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Enquanto um pediu toda a sua herança e partiu e foi viver a vida de qualquer maneira, mas quando ele se arrepende, ele volta para a casa do pai. E o outro filho que estava dentro da casa do pai, ele disse, ei, eu agi como teu servo, eu sempre estive aqui. E aí o pai diz, ei, meu filho, porque este outro filho se via como um servo do pai, como um dos trabalhadores. E o pai está dizendo, você não é, você é meu filho. A visão dele era de servo, de um empregado. Mas o pai estava dizendo, você é meu filho. Então, como você se vê? Você se vê como aquele que Deus escolhe para punir? Ah, eu sou aquele que Deus castiga. Ah, eu sou aquele que o Senhor escolheu para sofrer. Ah, porque o Senhor escolhe uns para ser beneficiado e outros para sofrer. Eu fui o escolhido para sofrer. Ah, o Senhor escolhe uns para ser prósperos e outros para viver na necessidade. Eu sou aquele. E isso é o que o inimigo quer que você pensa. Você colocaria um filho no mundo e faria isso com eles? Você colocaria o filho no mundo e falava, esse vai se dar bem, esse vai ser para você? Não. Você vai passar necessidade, você vai passar dificuldade, você vai viver, o outro vai viver bem. Você teria coragem de fazer isso com os seus filhos? E a palavra do Senhor diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos filhos. Imagina Deus, que é amor. Imagina Deus que nos ama. Imagina Deus que nos colocou neste mundo com um propósito. Com propósito. Ele não escolheria o sofrimento para nós. Ele não nos escolhia para ser sofredores, para vivermos na escassez. Isso é o que o inimigo está colocando na sua mente, deturpando a sua identidade diante de Deus.
Não deixe as pessoas te rotularem e não se rotule. Ei, procure saber quem é você. Uma coisa eu posso te adiantar, você é filho e filha de Deus. Agora vá buscar as outras informações, porque João tinha. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. João sabia quem ele era e qual a sua missão. Você precisa saber a partir de agora, quem é você e a sua missão, e não deixar que as pessoas distorçam a sua identidade. E deixar que você mesmo, que o inimigo da sua alma tente implantar algo que não é você, que você não é essa pessoa. Há poder nessa palavra, há poder nessa pergunta e há poder na sua resposta. Porque eles perguntaram para o próprio João, fala você acerca de si próprio. O que o João também está me ensinando é humildade. Humildade e clareza. Ele tem clareza de quem ele era e o propósito dele. Ele não se coloca no centro. Ei, eu não sou o Cristo. Ei, eu não sou Elias. Ei, eu não sou o profeta. Mas eu aponto para aquele que viria depois. Ei, ele está apontando para aquele que viria depois dele, que era o Cristo. Isso é humildade, isso é reconhecimento, isso é saber a clareza do seu propósito de vida. E a importância de sabermos quem somos em Deus. Isso é importante, porque pessoas serão enviadas até você para saber quem é. Quem é? Quem é essa pessoa que está crescendo? Porque você vai crescer, amém? Quem é essa pessoa que está tendo visibilidade? Porque João estava tendo visibilidade, João estava tendo influência. E as pessoas vão querer saber quem é você. E é onde você não pode ter confusão. É onde você não pode ter instabilidade. É onde você não pode ter incertezas. Você tem que saber de fato quem é você. Amém? Vamos ficar com essa palavra maravilhosa e buscar em Deus, em nossa identidade. E o Senhor trouxe à minha mente, por exemplo, Daniel, quando ele é levado à Babilônia. A história, os historiadores dizem que ele foi levado com 16 anos, entre 16 e 17. A palavra do Senhor fala que ele não estava com os pais. Ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. E quando chega ali, o rei Nabucodonosor troca o nome dele, coloca Beltesazar, que era uma homenagem aos deuses da Babilônia, mudando a identidade de Daniel. Porque imagina, trocar o nome de uma pessoa é trocar a última identidade dela. Imagina Daniel, um homem fiel a Deus, ter o seu nome trocado por um nome de de deuses. E Daniel se mantém firme. Daniel sabia quem ele era. Com 16 anos, Daniel tinha certeza da sua identidade e ele não se corrompeu. Ele foi um homem fiel a Deus, tanto fiel que ele, mesmo o rei decretando que não poderia mais fazer orações para outro Deus, e Daniel faz. E Daniel continua a sua rotina de oração com Deus Todo-Poderoso. E ali ele é levado para a cova, porque ele era posicionado. Daniel era firme convicto naquilo que ele era e no seu propósito de vida. Então nós aprendemos com homens e mulheres de Deus a nos manter firmes diante do Senhor, de quem somos, de quem Deus nos criou para ser. Há uma identidade que o Senhor criou. Cada um de nós, você tem uma identidade em Cristo. João era aquele que preparava o caminho. Jesus era o caminho. E o Senhor fez várias pessoas com um propósito de vidas, libertador, reis, profetas, profetisas. E você, procure agora essa sua identidade em Cristo. Senhor, quem eu sou? Senhor, para que eu vim a este mundo? Qual o meu propósito de vida? Então é isso, você é um filho e uma filha de Deus. Amém? Vamos orar?
Pai, damos graças ao Senhor por este dia, damos graças ao Senhor por esta palavra. Senhor, sabemos que a nossa identidade ela é tão poderosa que é alvo do inimigo. O inimigo não investiria tempo, o inimigo não investiria pessoas para tentar destruir nossa identidade se não fosse algo tão precioso. Sim, Senhor, é porque há algo poderoso aí. Quem somos para o Senhor, a nossa identidade é poderosa. Sim, foi o projeto original do Senhor, para o que o Senhor nos criou e para qual o propósito que viemos a este mundo. Senhor, muitos de nós precisamos de clareza. Em nome de Jesus, para não sermos alvo do inimigo, para que não deturpam a nossa mente, a mente de nossos filhos. Que venhamos ser firmes, que venhamos ser convictos, sendo filhos e filhas de Deus. Somos, Senhor, recebedores, somos, Senhor, aqueles que estão herdando as promessas do Senhor. Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Essa é a nossa identidade. Jesus Cristo, Ele nos tornou parte contigo, ó Pai. Faz parte da nossa identidade. Filhos do Deus Altíssimo. Muito obrigada, Senhor. Traz clareza à mente deste meu irmão, desta minha irmã no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Que eles não venham mais se rotular como pessoas, Senhor, pessoas ruins, desastradas. Pessoas que não sabem acertar, só sabem errar. Não são eles não são assim. Em nome de Jesus Cristo, que seja eliminado da mente deles. Que a nova identidade em Cristo Jesus, seja inserida em cada um no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, que ao perguntarem quem são eles tenham a resposta concreta. Em nome de Jesus, que eles venham ser convictos de quem eles são. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que não haja confusão da nossa criação, da nossa natureza em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, fale a cada um deles no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo, age na vida deles no dia de hoje, na vida dos filhos. Que os filhos possam crescer com a identidade, sabendo que são filhos e filhas de Deus e co-herdeiros em Jesus Cristo, herdeiros das promessas. Em nome de Jesus Cristo. Dou graças ao Senhor por cada um, Senhor, que recebe a Tua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha continuar a falar com você a partir dessa mensagem. Amém? Amém? Compartilhe essa mensagem, se inscreva neste canal, curta, comente e que toda boa ação que você fizer para este canal, que o Senhor retribua você 100 vezes mais de ricas bênçãos, poderosas, abundantes, prósperas, porque você vai estar fazendo para o Senhor, para o reino dele. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser.